A mamotomia dói? Vou ficar com hematoma? Esse clipe que fica dentro da mama, o que é isso? Precisa de internação? E se espalhar o câncer? Eu sei, gente, essas perguntas chegam até mim toda semana no consultório ou no Instagram. E hoje eu vim responder todas elas de uma vez, sem enrolação. Então, nesse vídeo você vai entender o que é a mamotomia e como ela funciona, o que ela é diferente da coribiópsia, quando ela é indicada, o passo a passo completo do procedimento, como se preparar no dia do exame, os cuidados após a mamotomia e todas as suas dúvidas respondidas com clareza. E no final do vídeo tem uma função da mamotomia que a maioria das pacientes não sabe que existe, uma que pode evitar até uma cirurgia. Eu sou a doutora Raquel Aranha, médica mastologista, e aqui eu descomplico a saúde das suas mamas. Então vamos começar do começo, gente. O que é a mamotomia? A mamotomia, também chamada de biópsia de mama a vácuo, é um tipo avançado de biópsia mamária. Se você já viu aqui no canal o vídeo geral sobre os tipos de biópsia de mama, sabe que a coribiópsia é o tipo mais comum do dia a dia. A mamotomia é o próximo nível. Deixa eu te explicar aqui a diferença de forma bem visual. Na coribiópsia, a agulha funciona como um gatilho. Ela avança, recua e coleta um fragmento. Esse ciclo vai e se repete várias vezes. Na mamotomia é diferente. A agulha é conectada a um sistema a vácuo, esse vácuo aspira o tecido, a agulha corta e coleta o material. Tudo por uma única incisão de uns 3 a 4 milímetros. Pensa assim, é como um aspirador ultra preciso. Em vez de entrar e sair várias vezes, ela fica no lugar e gira, e cobre toda a área suspeita por uma única abertura. E sabe o que isso significa na prática? Quanto maior o pedaço que o patologista tem na mão, mais fácil enxergar o padrão. A mamotomia oferece exatamente isso: amostras maiores, mais representativas, diagnóstico mais confiável e menos chance de precisar repetir o procedimento. E aquela incisão de 3 a 4 milímetros, menos de meio centímetro, uma marquinha pequenininha que geralmente não precisa de ponto para fechar. E quando a mamotomia é indicada? Por que que a sua médica indicou a mamotomia e não a coribiópsia? Quando uma paciente recebe essa indicação, a primeira reação costuma ser: nossa, deve ser a coisa mais séria do que eu pensava. Calma, que não é bem assim. A mamotomia não é para casos mais graves que a coribiópsia. É só a ferramenta mais adequada para aquela situação específica. Deixa eu te explicar aqui quando ela é a escolha certa. Vamos lá. A primeira indicação e a mais comum são as calcificações agrupadas. Microcalcificações são pontinhos minúsculos de cálcio que aparecem na mamografia. Quando elas aparecem agrupadas numa área específica, especialmente se o formato são irregulares ou seguem um trajeto de um ducto mamário, o mastologista precisa investigar mais a fundo. E para coletar amostras de algo tão pequeno e concentrado, a mamotomia é o exame padrão ouro. É a ferramenta mais precisa que existe para esse tipo de achado. E falando nisso, eu vou gravar um vídeo sobre calcificações na mama e quando ele estiver no canal, eu deixo o link aqui no card para vocês e na descrição para vocês entenderem esse tema em profundidade. E a segunda indicação de mamotomia são os nódulos intraductais. Esses são nódulos que crescem dentro dos ductos da mama, aqueles canais que transportam o leite. E quando aparece o nódulo nesse local, uma das possibilidades que o médico precisa investigar é o papiloma intraductal. O papiloma é um tumor benigno, mas benigno não significa que a gente pode ignorar. Essas lesões precisam ser retiradas. E é exatamente aqui que a mamotomia tem uma grande vantagem. Ela não serve só para diagnosticar. Em muitos casos, ela já remove completamente o papiloma no mesmo procedimento, sem cirurgia aberta, sem internação, sem anestesia geral. A biópsia e o tratamento acontece de uma única vez.
E eu tenho um artigo no meu site que fala sobre esse tipo de lesão, os papilomas intraductais. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira saber mais detalhes sobre esse assunto. E a terceira indicação da mamotomia são as lesões complexas sólido-císticas. Isso significa que a lesão tem ao mesmo tempo uma parte sólida e uma parte com líquido dentro. Pensa assim, um cisto simples é só líquido, geralmente é benigno e não precisa de biópsia. Mas quando há componentes sólidos misturados com líquido, a imagem fica mais difícil de interpretar e a lesão escapa da categoria claramente benigna. E aí a mamotomia entra. Ela consegue coletar a amostra das duas partes, tanto da parte líquida quanto da sólida, e o patologista tem uma visão completa do que está ali. Além dessas três, a mamotomia também pode ser indicada para casos em que uma biópsia anterior não trouxe material suficiente para o patologista chegar a uma conclusão final. E ainda tem uma quinta indicação, mas essa eu vou guardar lá para o final do vídeo. E aí, agora, quais são os guias de imagem utilizados na mamotomia? Então, assim como na corebiópsia, a mamotomia é sempre uma biópsia de mama guiada por imagem. A médica nunca trabalha às cegas. Ela vê em tempo real onde está a agulha e o que está sendo coletado. Existem três formas de guiar a mamotomia. A primeira por ultrassom, se a lesão aparece no ultrassom, esse vai ser o guia. Você fica deitada confortavelmente lá na maca e a médica acompanha a agulha pela tela do aparelho. É a forma mais comum e mais familiar. A segunda, por mamografia, a mamotomia por estereotaxia. Essa modalidade é usada especialmente para as microcalcificações, porque elas costumam aparecer só na mamografia e não no ultrassom. Eu sei que esse nome parece intimidador, né, gente? Estereotaxia soa como algo muito complicado, mas deixa eu te explicar aqui o que é na prática. O procedimento é feito em uma mesa especial. O aparelho faz imagens da mama em ângulos diferentes, calculando com precisão o ponto exato daquela alteração. Pensa assim, é como se o aparelho tivesse câmeras posicionadas em vários ângulos ao mesmo tempo para localizar o local exato de algo microscópico dentro da mama. Parece muito complexo, né? Mas é igualmente seguro e controlado. A diferença é só o equipamento e o posicionamento da mão. A terceira, por ressonância magnética, usada quando a lesão aparece apenas na ressonância. Menos comum, mas existe, e é uma opção segura quando ela é indicada. Agora, gente, vamos para o que você mais quer saber: o que acontece do momento que você chega até o momento que você vai embora. Então, passo 1 é o posicionamento. O jeito que você vai ficar posicionado depende do método de imagem utilizado. Você pode estar deitada de costas, de lado ou na mesa especial de estereotaxia. E olha, gente, a equipe explica cada detalhe antes de começar. Você não vai ser pega de surpresa, tá? Passo 2, a anestesia local. O anestésico é aplicado na pele e no tecido ao redor da área. Você vai sentir uma picadinha inicial, alguns segundos de ardência e a área fica completamente dormente. A partir dali, o que você vai sentir é uma pressão e não uma dor. Passo 3, a incisão mínima. Uma abertura de 3 a 4 milímetros é feita na pele, tão pequena que geralmente fecha sozinha, sem precisar de ponto. Passo 4, a coleta. Então, a agulha é inserida e posicionada na área da lesão e o sistema de vácuo começa a trabalhar. Você pode ouvir um leve ruído do aparelho, como um suave ruído de sucção, e sentir a pressão, mas não vai sentir dor. A agulha faz pequenas rotações dentro da mama, sempre pela mesma entrada, coletando amostras representativas de toda a área a ser analisada. Passo 5, o clipe marcador. Após a coleta, um minúsculo clipe metálico é deixado lá no local. Eu vou explicar direitinho o que é esse clipe já já. Passo 6, a finalização. A agulha é retirada, é feita a compressão local por alguns minutos, um pequeno curativo é aplicado e você está livre para ir embora. O procedimento inteiro dura em torno de 30 a 60 minutos.
E, gente, se esse conteúdo já está te ajudando, deixa o like aqui para eu saber que vale a pena continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho que semana que vem tem mais conteúdo sobre a saúde das mamas. Agora vamos falar sobre o clipe. Quando alguém descobre que um clipe fica dentro da mama, a reação imediata é um susto. E eu entendo completamente. Mas vamos agora aqui entender o que é esse negócio de verdade. O clipe, gente, é um marcador microscópico feito de material inerte, geralmente titânio ou outro metal biocompatível. Ele não causa reação no tecido, não dispara no detector de metais e não interfere em nenhum exame futuro, nem mesmo nas ressonâncias. O objetivo dele é simples: marcar o local exato onde a biópsia foi feita. Porque depois que o fluido interno da mama redistribui, depois que o hematoma desaparece, não saberemos mais onde foi feita a biópsia. Pensa no clipe como um pin de localização no mapa, uma referência permanente e inofensiva que garante que o lugar certo seja encontrado novamente se precisar de acompanhamento, tratamento ou cirurgia. E olha, gente, em alguns casos, especialmente quando a biópsia foi para investigar microcalcificações, é feita uma mamografia logo depois do procedimento. Não é rotina para todos, mas quando é pedida, serve para confirmar que o clipe ficou bem posicionado e que o material coletado veio mesmo da área correta. Agora a gente chegou ao coração desse vídeo, as dúvidas que trouxeram você até aqui. Eu vou responder uma a uma. Então vamos lá. Primeiro, a mamotomia dói? Bom, gente, ela é feita com anestesia local e o que você sente é uma pressão, não dor aguda. A parte mais desconfortável costuma ser a picadinha da anestesia, que dura alguns segundos só. Depois disso, a área fica dormente e o procedimento segue tranquilamente. Vai ficar hematoma? Provavelmente sim. Uma mancha roxa no local é esperada e normal, não é sinal de complicação. Some em poucos dias. A mamotomia espalha o câncer? Não, gente. Esse é um mito sem nenhuma base científica. No vídeo sobre corebiópsia que você vai encontrar aqui no canal, eu dediquei um bloco inteiro falando desse tema. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. Mas a resposta curta é: não existe evidência de disseminação por biópsia de mama. E adiar um diagnóstico por esse medo é o que pode ser realmente perigoso. Precisa de internação? Não. A mamotomia é um procedimento ambulatorial. Você chega, faz e vai para casa, sem internação, sem anestesia geral, sem centro cirúrgico. Precisa de pontos? Na maioria das vezes, não. A incisão de 3 a 4 milímetros fecha sozinha. Ponto convencional raramente é necessário. E quando sai o resultado? Na clínica PCORI, a gente entrega o resultado em até 5 dias úteis. E olha, gente, sobre esse resultado, se ele indicar alguma alteração que precisa de investigação adicional, a próxima conversa vai ser sobre o perfil biológico da lesão. E aí entra um exame chamado imunohistoquímica, que eu vou gravar um vídeo completo sobre esse tema e em breve estará aqui no canal. E eu vou deixar o link na descrição assim que esse vídeo estiver disponível. Agora vamos para o que você mais precisa saber antes de chegar no dia. Primeiro, sobre anticoagulantes. Se você toma algum medicamento que afina o sangue, avise sua médica com antecedência. A sua médica vai te orientar com base no seu caso específico e não suspenda nada por conta própria. Segundo, sobre a roupa. Use uma blusa com abertura na frente, ou camisa com botões funciona muito bem. E leve um sutiã confortável que sustente bem os seios para usar depois do procedimento. Terceiro, sobre o jejum. Não é necessário, gente, anestesia local e não geral. Só evite refeições muito pesadas nas horas antes do procedimento. Quarto, sobre o preparo emocional. Feche o Google antes de ir. Sério, gente, o que você precisava saber está nesse vídeo. O que o Google vai te dar são relatos de casos extremos, fóruns cheios de ansiedade e não é disso que você precisa nesse momento. E se puder, leve alguém de confiança com você.
Não porque você vai precisar de ajuda física, mas porque ter uma presença amiga do lado faz uma diferença enorme no conforto emocional. Todas as minhas pacientes que levam alguém saem com muito mais leveza. Agora vamos para os cuidados após a mamotomia e os sinais de alerta. Bom, gente, a recuperação depois da mamotomia costuma ser rápida e bem tranquila. Faça compressas frias nas primeiras horas, uns 15 a 20 minutos por hora, com um pano entre o gelo e a pele. Ajuda muito com o inchaço e desconforto. Use o sutiã firme que sustente bem, inclusive para dormir na primeira noite. Ele vai dar suporte para a mama e reduzir a sensibilidade. Para fazer atividade física intensa, espere pelo menos 24 e 48 horas para retornar. Evite também movimentos muito bruscos com o braço do lado da biópsia. Em relação aos analgésicos, se houver dor ou desconforto, o paracetamol costuma ser suficiente. Evite aspirina nas primeiras horas, porque ele pode aumentar o risco de sangramento. E ainda nos cuidados após a mamotomia, existe uma lista de sinais que você precisa conhecer. Eles são raros, mas se acontecerem, pedem atenção imediata. Então vamos lá. Se o curativo sangrar e a compressão não resolver, se o inchaço aumentar progressivamente, se a vermelhidão aumentar ou se vier febre, então com qualquer um desses sinais, entre em contato com a sua médica. Complicações após a mamotomia são extremamente raras, mas quando acontecem, respondem muito bem quando identificadas cedo. Sabe o que eu mais ouço quando a paciente sai da mamotomia? Doutor, eu passei mais tempo me preparando emocionalmente do que durou o exame em si. E isso me diz tudo, porque o que consome as pessoas antes de qualquer procedimento não é o procedimento em si, é o desconhecido, é a imaginação trabalhando num vácuo de informação. Toda semana chegam mulheres no meu consultório que adiaram meses o exame porque pesquisaram na internet e se assustaram. E quando a gente senta, conversa, eu vou e mostro como funciona de verdade, algo muda. Não porque o procedimento ficou diferente, mas porque o medo do desconhecido foi embora. E é exatamente para isso que esse canal existe. Lembre que lá no começo do vídeo eu falei que tinha uma quinta indicação da mamotomia, que a maioria das pacientes não sabe? Então vamos lá. Em alguns casos, gente, a mamotomia não é usada só para diagnosticar, ela é usada para tratar. Pequenos nódulos benignos podem ser completamente removidos pela mamotomia, sem cirurgia aberta, sem anestesia geral, sem internação, sem cicatriz relevante. Isso muda o papel desse exame completamente. Ele deixa de ser apenas um exame que a médica mandou fazer e passa a ser uma ferramenta que pode, em muitos casos, fechar o diagnóstico e resolver o problema de uma só vez. Então, se a sua médica indicou a mamotomia, ela pode já estar pensando nisso, em confirmar o que é aquela lesão e, dependendo do resultado, já tratar na mesma sessão. E é com essa informação que eu quero que você saia daqui hoje. Não com medo, com clareza, com entendimento. Então me conta aqui nos comentários, você já fez ou vai fazer uma mamotomia? Qual foi a sua maior dúvida antes de assistir esse vídeo? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que eu posso. E se você tem algum amigo, uma irmã ou alguém mais próximo que está esperando fazer esse exame com medo, compartilhe esse vídeo com ela. Uma informação clara pode tirar um peso enorme dos ombros. E me segue lá também no Instagram e acessa mais conteúdo sobre a saúde das mamas no meu site. Vou deixar aqui na descrição o artigo completo sobre mamotomia, o artigo sobre papiloma intraductal, os links para os vídeos sobre biópsia, os tipos de biópsia, o link também para agendamento de consulta e o endereço do meu local de atendimento. Tá tudo aí na descrição, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.